Olá, boa noite. Hoje, sábado, vamos ver o dia aqui, 27 de junho, são 18 horas, 58 minutos. E eu vou aguardar aqui a entrada da minha convidada de hoje, a minha colega, né, de profissão, que hoje vai estar aqui para conversar sobre mediação, sobre advocacia, como que eles se entrelaçam, né, a mediação e a advocacia. Então eu pedi para que ela viesse participar. Deixa eu ver aqui. A Sônia, minha aluna, a Sônia também, o Valde, meu primo. Obrigada por estarem aqui prestigiando, né, mais um encontro. A Sônia sempre presente, né? Muito bom encontrá-los, né? Daqui a pouco, quando acabar toda essa pandemia, nós vamos poder, assim, conversar, né? Pessoalmente, encontrar as pessoas. Faz falta isso, né? E, então, voltando lá ao nosso assunto, né? Então, hoje eu trouxe uma advogada que não conhece de mediação, assim, não fez nenhum curso de mediação e tivesse passado, né, pela mediação, para que ela trouxesse essa visão do advogado, né, com relação à mediação, né, que tivesse passado por uma sessão de mediação, para que ela pudesse relatar para nós, né. E eu estou aguardando, daqui a pouquinho ela já entra, e eu estou vendo aqui, entrou Rodrigo, muito obrigada, o Vale, a Celi, sejam todos bem-vindos. E deixa eu ver quem mais que está aqui. A Desirê, muito prazer. Seja bem-vinda, bem-vindos, né? Todos aí que estão participando. Nós vamos já entrar no assunto. Renato, tudo bem, Renato? Seja bem-vindo. Quem mais está aqui? A Grazi. Grazi, tudo bem? Quanto tempo, né? Sejam todos bem-vindos aí ao meu Instagram, né? A Fer, que saudade, que bom que tá aqui. A Gi, o Vale, que tá entrando agora. Tá dando tempo de eu cumprimentar todo mundo, tô gostando disso. Poder cumprimentar, porque quando a gente começa a conversar aqui, não dá tempo de a gente olhar quem tá entrando. E deixa eu ver quem mais que tá aqui. Isso, Renato, é um vício bom. Chegou a minha convidada. Tudo bem, minha convidada, Simone, eu só pedi para participar. A Lia, querida, que bom que você tá aqui. Boa noite, né? Depois do nosso curso aí, você estar aqui, um prazer te receber. Vamos ver se a Simone aqui pediu, vou aceitar aqui, trazer minha convidada. Vamos lá. Vai conseguir entrar aqui. E ela já deve estar chegando. Olha aí, tá entrando. Espero que a nossa conexão seja boa aqui, porque tem dias que a conexão, às vezes, ela dá uma falhada, né? E eu não sei se é pico ou se é, de repente, aqui em Curitiba, acho que todo mundo aqui que tá... Não, nem todo mundo aqui é de Curitiba. Alô, Olá, tudo bem, Simone? Não tô ainda te vendo, tá? Daqui a pouquinho já ué, aparece, tá mas eu já te bom, ouvo. Já tô te ouvindo. Mas às vezes demora um pouquinho mesmo, faz parte do pacote. tudo bem. Mas já aparece você. Mas já te ouvindo, já sei que a gente consegue pelo menos conversar, né? Assim, por Claro. voz, né? Mas ele está rodando aqui, eu não sei se todo mundo está vendo. Ah, obrigada, Lia. Alguém está conseguindo enxergar a Simone ou só eu que não estou enxergando? Se alguém estiver enxergando, avisa, por favor, que pode ser que seja a minha conexão. Eu acho que não, vamos ver. Eu tô vendo a minha Qualquer própria coisa. imagem travada. Será que eu tenho que sair e entrar de novo? Pode ser que sim, Simone, porque acho que ninguém colocou aqui que está te vendo. Então, talvez realmente seja. Então Porque eu vou muitas sair e vou vezes pedir para entrar de novo, não aparece, ok? Simone, olha, a falou que não aparece. É, eu Então, vou entra de sair novo, aqui. por favor. Isso, obrigada. Então, vamos lá. Obrigada, Lia, por ter avisado, né? Porque às vezes a gente. Eu consigo ver aqui, mas os convidados não enxergam ou vice-versa, né? E aí
Vamos ver aqui, Simone entrou de novo. Vamos ver se dessa vez agora vai ficar fácil aqui para ela aparecer a imagem dela. Porque ontem nós testamos, né? Ontem eu e a Simone conversamos, a gente testou e deu tudo certo o Instagram, né? A gente fez, sempre faça um teste antes para que dê tudo certo, né? Para que a imagem fique boa, até para ver a conexão. Até por sinal, os cursos que a gente está ministrando agora são todos online. E até algo que a gente também está buscando, pedindo para os alunos, né, e até nas audiências também que estão acontecendo pelo Cisco, Webex e outras plataformas, das pessoas sempre terem bons equipamentos, né, ter um bom microfone e também para que a conexão, né, que as pessoas busquem ter uma velocidade melhor de internet, que eu já fiz audiência que eu não conseguia escutar o que o advogado falava, e aí o preposto falava, era um da Bahia, outro lá de Tocantins, e eu não conseguia escutar, mas aí acaba prejudicando, né, a audiência quando o advogado ou as partes não cuidam desse aspecto da conexão, né? Vamos ver se já vamos Oi, Ana, perceber. você está me ouvindo? Não, eu te ouço perfeitamente, Simone. E Te cadê a ouço minha imagem? perfeitamente. A tua imagem Estranho. não tá aparecendo ainda. Não, mas vamos fazer o seguinte, continue aqui, né, porque você já entrou 3 vezes, né, e aí daqui a pouquinho pode ser que apareça a imagem. Estranho, pois é. Mas todo mundo, vamos ver se todo mundo está te ouvindo. É, alguém pode colocar isso e consegue escutar a Simone perfeitamente, porque dela vai continuar na live. Vocês vão ter que ficar só olhando para mim daí. Vamos ver se alguém. Só eu que vou aparecer, já a estrela da noite, né? A Cláudia, oi Cláudia, e a Cláudia está dizendo a imagem da Simone não aparece, mas a gente escuta. Então, Simone, vamos. Ai, apareceu, tá vendo? Só tem um pouquinho de paciência. Pronto. Aparece. Ai, que bom. Cláudia, obrigado por ter ajudado. Ai, que ótimo, pronto, deu tudo certo agora. Simone, seja bem-vinda, estou super feliz de te receber, sempre elegante, né? Que bom né? E que bom Muito que deu certo, obrigada, Ana. que aceitou o Sim. convite, né? Então, vou te apresentar aí para os meus amigos, para os meus colegas, tem alguns alunos aqui. Então, vamos lá, vamos falar sobre a Simone, que depois eu falo rapidamente, né, sobre mim também. Vamos lá. A Simone Stoiani Nercolini, ela é sócia proprietária na Nercolini, Prochman, Rocha e Negrão Advogados Associados. Eu pronunciei certo? Prochman, né? É Proman, Proman, Prochman, isso. desculpa. Formada Não, pela imagina. Unicuritiba em 1997, eu vou falar tudo aqui, né? Live é para isso, tá? Ok, vamos lá. E ela advoga há 23 anos na área de direito civil, processo civil, com ênfase em responsabilidade civil, direito securitário, direito do consumidor e direito de imagem. Essa aí, depois eu tenho que trocar umas ideias com você, que o direito de imagem é Que algo bem bom, importante. Ainda mais agora, né, Simone? né? Ainda mais agora, né? E eu vou também me apresentar, né, para os teus convidados, né? Quem não me conhece, eu sou Ana Graff, eu sou mediadora, sou conciliadora no Juizado Especial e eu advogo muito pouco, advogo, né, também, mais em Campo Largo, eu quando a família pede, né, porque a minha área mesmo é mediação, né, eu já fui para esse lado, né, ainda mais agora com os cursos, tudo, né, e eu já trabalho com mediação há quase 20 anos, né, então eu já estou mais nessa área. E o meu convite para a Simone, eu estava explicando no começo aqui, não tinha muita gente, agora tem mais, mas eu vou explicar o porquê que eu convidei a Simone. Porque a Simone, ela tinha já, lá no juizado, nós participamos, acho que umas 3 audiências, se eu não me engano, 3 ou 4 audiências. E eu estava buscando um advogado que não tivesse feito curso de mediação e que tivesse experienciado a mediação, né? E eu fiquei pensando, quem que eu vou convidar, meu Deus? E daí eu lembrei da Simone, acabei encontrando com ela, nós temos alguns amigos em comum. E aí eu falei, Simone, eu quero o teu relato, né, sobre as mediações. E aí ela topou e por isso que ela está aqui hoje. Então, Simone,
eu vou começar, né? Vou até pedir para você relatar como que foi isso para você. Mas antes de você falar sobre o assunto, eu queria deixar um recado para as pessoas aqui, que essa live depois vai ficar no meu YouTube. Vou pedir para o pessoal se inscrever lá. É Ana Graf, Mediação e CNV, bem facinho de achar. E essa live vai ficar lá, tá? E também vai ficar no Instagram. Agora fica direto, eu nem sabia que ficava direto. E também para os nossos colegas, a partir do mês que vem, eu vou estar disponibilizando também um curso de negociação facilitada para advogados com as técnicas de mediação. Ou seja, aquele advogado que ele não quer ser mediador, mas ele quer aprender as técnicas, né? Porque muitas vezes, durante a mediação, às vezes eu auxilio lá as partes dos advogados a chegarem a um consenso, a um acordo, e os advogados falam, como é que você conseguiu? Aí eu falei, sabe, eu vou levar isso para os colegas, né? Eles não querem atuar, mas querem aprender a técnica, né? E eu até expliquei para a Simone falou, nossa, que legal, porque isso vai ajudar bastante, né? Não vou atuar, mas eu quero saber quais são essas ferramentas, né? Então, a partir do mês que vem, eu já vou estar anunciando aqui no Instagram, no YouTube. Então, vamos lá, que eu quero que você relate, né, a tua experiência aí com a mediação. Então, Simone, assim, como é que foi para você ter passado pela mediação, né? Para você relatar, como é que foi para o seu cliente? O que você pode trazer para nós aqui, né? Certo. Agora sim. Bem, obrigada, Ana. Muito obrigada. Primeiro, agradeço o convite de você ter me chamado aqui. Fiquei muito honrada de ter sido chamada pelo expoente de mediação no Paraná, Ana Graf. E, sério, é uma honra para mim você ter me chamado. Fiquei muito feliz. E realmente, graças a você, eu tive um contato mais aprofundado com a mediação. A gente fez algumas mediações, algumas conciliações juntos. E faz alguns anos já que esse novo modelo de conciliação que foi implementado no judiciário através dos mediadores mudou completamente a maneira com que a gente lida com a advocacia no dia a dia, porque antes era uma conciliação que, na verdade, não conciliava, né? A conciliação ela acontecia muito rapidamente e não tinha muita conversa. E hoje em dia, com a implementação da mediação, esse diálogo ele ficou muito mais amplo, mais profundo e podendo acessar mais as partes. Então, eu escolhi um caso para citar como exemplo, que foi um caso em que as partes, tanto a minha cliente quanto a outra parte, já vieram para o processo, enfim, quando ela recebeu a citação, que a minha cliente, que ela foi citada, antes do ingresso da ação, as duas partes já estavam muito inflamadas, enfim, né, já estavam em atrito, e quando a gente veio para essa audiência de mediação, os ânimos já estavam completamente acirrados, né? Não tinha muito clima ali, nem na sala, né? A outra cliente já sentou virada para lá, nem cumprimentou, né? A minha cliente também já estava nervosa, aquele clima. Então, a primeira pergunta, em acordo já não. Aí entrou o belo trabalho da mediação, que foi começar a conversar, perguntar do processo, enfim. E com muita calma, eles foram quebrando realmente o gelo e vendo que aquilo ali não era um campo de batalha, né? Por mais que nós, advogados, quiséssemos isso, às vezes a gente não consegue, né? Porque às vezes o cliente mistura, né, o advogado com a pessoa, né? Então ela e o advogado, os dois são meus inimigos. Aí o que aconteceu? Não é verdade, às vezes a pessoa confunde essa imagem. E aí o mediador, tinham dois mediadores, eles fizeram uma coisa muito bacana, que é diferente, inclusive, da conciliação tradicional. Em uma certa altura, eles pediram para eu e minha cliente sair da sala para que eles conversassem com a outra, com a autora da ação. E nós saímos e ficamos cerca de 8 ou 10 minutos fora da sala. Depois nós fomos chamados para a sala e ele então pediu para que ela saísse com o seu advogado e conversou comigo e com a minha cliente. Isso aconteceu 2 vezes. E nesses dois momentos, ele foi conseguindo, tratando isoladamente cada um, fazer com que as duas partes cedessem e entraram num acordo, numa ação que
sinceramente, se a gente fosse para o judiciário, ia durar pelo menos uns 5 anos, era uma ação muito complicada. Uhum. Então, em uma sessão de mediação, que realmente durou uma hora e pouco, mas nós resolvemos uma ação complicada, desgastante para as partes, mas conseguimos chegar no resultado ideal. Mas esse era Então, pré-processual, Simone, ou era, era pré-processual? Você lembra se era não, pré-processual? não era, já tinha entrado com a ação, sim, era Ah, processual, não era, aham. sim. É porque tem o Mas, enfim, pré-processual, né? Tem o pré-processual. Mas você sabe que até essa colocação que você está assim, fazendo, pré-processual, não tinha começado ainda, assim, era antes de começar isso. É, isso, não, é pela sua fala, pré-processual, sim. que era o pré-processual, porque muitos advogados ainda, até eu vou esclarecer isso que você falou aqui, porque existe o pré-processual e o processual Sim, dentro do, digamos assim, do Sejusc, né? sim. Então, o Não, essa era pré-processual ainda não é pré-processual. processual, né? Mas até É, essa não tinha fase, tido nem a urgência. Não. isso. E até isso que você comentou, até eu vou esclarecer também aqui, que é o caucus, né? Que é essa reunião individual. A gente chama, quem trabalha com mediação, sabe que Cálculos? caucus, isso. E aí, Ah, nesse momento, a gente aplica duas técnicas, né? Que é a inversão de papéis, que é a técnica da empatia, né? Que nós pedimos para que uma parte se coloque no lugar da outra, e também a técnica do teste de realidade, que até nesse momento a gente aplica também a que a gente chama de mana, que é a melhor alternativa ao acordo não estabelecido. Então, são técnicas bem específicas de mediação, que até eu vou estar trazendo no curso, né, de negociação para os uhum, que muitas vezes eu consegui ajudar as partes a chegarem num consenso, justamente pela aplicação dessas duas técnicas nesse momento processual, nesse momento da sessão de mediação, que a gente chama de cálculos. Mas eu queria só também pedir licença um pouquinho para explicar para as pessoas que estão ouvindo qual que é a diferença de mediação, o que que é a mediação, né? E qual que é a diferença dela da conciliação. Então, assim, a mediação, ela pode ocorrer tanto dentro do Poder Judiciário pré-processual, né, ou processual, como fora, de forma privada, de forma particular, né? E o que que significa a mediação? Significa que as pessoas que estão no conflito, elas chamam para uma terceira pessoa imparcial, para que essa pessoa conduza ali uma negociação entre elas, a facilitar o diálogo entre eles, né? Sem dar opinião, sem conduzi-los assim, é como se você estivesse dando uma sentença, ah, você está certo, você está errado. Não é essa a função do mediador, da mediação. Já a conciliação, ela ocorre normalmente lá no juizado especial ou causas assim que não exista aquele vínculo, né, entre as partes, principalmente assim, vínculo, por exemplo, uma mala perdida, né, com uma empresa aérea. Então ali a gente aplica a conciliação e nesse caso, a gente até acaba ajudando as partes a chegar ali a um consenso, porque são causas assim pequenas, né? São coisas que não criam vínculo entre as partes. Então, basicamente, assim, de uma forma bem simples, eu estou explicando a diferença de mediação e conciliação. Mas agora eu quero te fazer mais uma outra pergunta, né? Para que a gente vá desenvolvendo um pouquinho esse assunto, eu quero ouvir mais de você, né? E como que foi para o teu cliente passar pela mediação, né? O que que ele falou? Eu não sei se esse ou outros clientes, né, que passaram, o que que você sentiu da parte do cliente, né? uma grande satisfação. Eu vou te falar que foi surpreendente para ela ter conseguido resolver isso, porque já ela vinha tentando extrajudicialmente Uhum, por muito tempo, evitar inclusive a ação, tentando conversar com essa pessoa, tudo. Então, ela nunca imaginou que diante da postura da pessoa pudesse, se fosse possível chegar a um consenso, que essa pessoa cederia, enfim, compreenderia o que ela estava colocando, e ela também teve que ceder, logicamente, mas foi uma grande surpresa, ela ficou muito, muito surpresa que com aquela sessão que durou uma hora e meia, mais ou menos como eu te falei, a uhum. gente conseguiu realmente chegar nesse resultado, foi altamente satisfatório, foi muito bom. E os outros clientes também, né? Todos que eu consegui, todos que vocês conseguiram nos ajudar a conciliar, os mediadores, é sempre muito bom, porque evitar um longo litígio é sempre melhor, lógico. Né? Você falou uma coisa bem interessante. Você falou assim: os conciliadores nos ajudaram, né? Até quando a gente dá o curso de mediação, eu gosto muito de falar para os alunos da figura do mediador biodegradável.
né? E todo mundo fala, nossa, o que é isso? O mediador biodegradável é aquele mediador que ele tem que desaparecer e deixar com que as partes, com os seus advogados, resolvam a questão. Por quê? A chance de que aquilo mais tarde tenha um inadimplemento, digamos assim, ou então um recurso, é mínimo. E o Poder Judiciário acordou para isso. Né? Que quando são as partes que resolvem o seu problema, que são as partes que são empoderadas, e quando, com a ajuda dos advogados, claro, mas quando eles constroem, muito dificilmente aquele acordo não é cumprido, ou então, né, o recurso. Então, o mediador ele tem que ter essa consciência que ele precisa ser biodegradável, porque o holofote não tem que estar no mediador, e sim nas partes, em seus advogados, a gente tem que focar neles, para que eles consigam chegar. Nós estamos ali prestando um serviço, né? Então, quem consegue são vocês, né? São as partes, são os advogados, e com a ajuda dos mediadores, né? Mas é construído por eles, né? Na verdade, todo mundo trabalha junto, mas Junto, é um conjunto. é muito claro, né? É sempre das partes, porque se elas não cedem, e se os advogados também não ajudam, né, nessa dinâmica, Sim. o advogado ele fica ali, não vamos fazer acordo, e muitas vezes o advogado acaba não fazendo acordo porque ele não fez um contrato prévio. E aí, até uma dica que eu dou para quem estiver assistindo, se você por acaso esqueceu de colocar lá no seu contrato cláusula, né, você pede licença para o mediador, fala, olha, senhor mediador, me desculpe, mas eu preciso conversar com o meu cliente porque eu não tratei de honorários. E até nós temos orientados os mediadores para que eles perguntem para os advogados, né? Doutor, o senhor já combinou honorários, né, em caso de composição aqui hoje? E às vezes o advogado fala, não. Não quer conversar com o seu cliente, então, tratar, porque muitas vezes daí o acordo não sai porque o advogado falou, nossa, mas você saiu do acordo hoje, como é que eu fiz? Eu não pus isso no meu contrato. E até era um dos assuntos que eu ia falar contigo, né? Porque o que os advogados desconhecem é o artigo 48 do nosso Código de Ética, no parágrafo 5º, que diz o seguinte, até eu deixei aqui já na mão para poder falar, sabe? Que aqui, olha, é vedado em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência de solução de litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Ou seja, resolveu por negociação, resolveu por mediação, resolveu por conciliação, justiça restaurativa, constelação familiar, não importa. Se o advogado ele trabalhou no caso, né, ele por força, né, desse parágrafo 5º, não existe redução de honorários. Então, você veja que maravilha. Só que muitos ainda dos nossos colegas, eles desconhecem, né, essa proteção que nós temos do nosso, digamos assim, honorários, né? Porque eu gosto muito de comparar, explicar para os colegas também o seguinte. Vamos pegar um exemplo para poder fazer um comparativo. Se você for num médico, você está doente, você vai num médico e o médico fala assim, olha, eu vou te curar em um ano, eu vou te cobrar 5.000 reais. Aí você vai num outro médico e o outro médico fala, olha, eu vou te cobrar 5.000 reais e vou te curar em um mês. Qual é o médico que nós escolhemos? Né? Nós vamos querer ficar um ano sofrendo para poder... Você vai ser curado, mas vai demorar um ano. Então, é mais ou menos um comparativo que a gente já pode estabelecer com relação à profissão do advogado, né? Então, você não vai diminuir seus honorários, mas você vai poder ajudar o seu cliente muito mais rapidamente, né? E até muitos falam assim, mas como é que eu vou, daí eu pego em um mês, eu faço acordo, uma ação que eu achei que ia durar aí 2, 3 anos, eu ia poder receber bem pelo meu trabalho, né? Só que, veja, você tem a possibilidade de fazer, de repente, no seu contrato, cláusulas escalonadas, né? Então, se tiver uma conciliação ou uma mediação e tiver uma composição, você pode dar um valor X, você pode combinar com o seu cliente, mas se você quiser aplicar o parágrafo 5º do artigo 48, você aplica, entendeu? Você tem o direito de cobrar os honorários, né? Então, porque veja, se você resolveu rapidamente, né, não faz diferença se foi um ano, um mês, o importante é que você resolveu, né? E não faz diferença a questão do pagamento, você resolveu, né? Não sei se isso te parece assim, não sei se os colegas, né, assim, estão sabendo. Isso é bastante razoável, claro, a gente, quando o cliente procura, a gente sempre coloca todas as possibilidades, inclusive
essa de fazer o acordo, né? E Uhum. é claro que muitas vezes o cliente fala, não, mas se a gente fizer um acordo, se for mais rápido, a maioria dos clientes pede uma redução em caso de acordo, né? Aham. Aí por isso a gente acaba fazendo essas cláusulas, como você mesmo falou, essas cláusulas escalonadas, né? Então, Aham. se a gente conseguir resolver antes de entrar em juízo, né, através de um contato com outra parte, enfim, né, como se fosse uma mediação, mas aqui, né, extrajudicial, sem as técnicas ainda, porque eu já vou fazer esse curso. Aí a gente já estabelece, né, uma certa, um honorário um pouco reduzido nesse caso. Aí, se for entrar em juízo, né, e aquilo for demandar um trabalho extenso de anos, é lógico, a gente muda, né? Mas também, para todo mundo é vantagem um acordo, porque é muito desgastante uma ação, né, um litígio, né, anos e anos, além de ser dispendioso. Sim. Mas depende muito também da boa vontade do advogado, porque tem advogados que não têm essa vontade também de acordar. É muito comum, você mais do que eu deve saber, né? Quando Sim. você vai numa audiência, tem advogados que têm essa postura de não negociar, né? Sim. Então, que são muito inflexíveis, que acham que para acordo é pagar aquilo que eles estão pedindo, enfim. Então, tem que ter também uma boa vontade do advogado, uma flexibilidade, né? Então, acho que também Eu estou rindo aqui por isso que de trabalhar com advogados assim, porque eu sei que no começo eles ficam, mas veja, não tem acordo. Muitas vezes eles entram na sala de audiência e falam assim, não, pode fazer o termo aí, conciliadora, não tem acordo, né? Eu falo, sim, eu penso assim, esse eu vou ter que trabalhar, né? E daí eu falo assim, doutor, então o é um senhor desafio. não, mas aí você vai trabalhando, porque eu trabalho muito a comunicação não violenta com os advogados também. Quem conhece a comunicação não violenta sabe como é que ela pode ser aplicada, né? Então eu vou trabalhar a questão de quais são as necessidades desse advogado, né? Para daí chegar nas necessidades do cliente dele. Então, muitas vezes o advogado, ele está ali, ele está com pressa, fala, doutor, então o senhor está com pressa, o senhor quer resolver rapidamente, né? E aí eu vou ali conversando com o advogado, e vou explicando para ele que muitas vezes, quando consegue ficar um pouquinho mais ali, participar, se entregar ao trabalho do mediador, né, o cliente ele sai satisfeito e ele fica, ele vai até indicar, né, tipo, olha, o meu advogado, ele me ajudou. O meu advogado, ele não criou obstáculos, ele pensou em mim, ele pensou na minha saúde, porque é um problema a menos na minha vida. E esse problema estava me corroendo, estava me deixando doente. Sim, Acordava, pensava no problema, ia dormir pensando no problema, e o meu advogado viu o meu sofrimento. E ele pensou, vamos tentar fazer um acordo, vamos buscar. Porque ele mostra para o cliente que ele está se importando com o bem-estar do cliente, né? Porque daí exatamente. você acaba assim mudando aquele perfil que a gente vê assim, muitas vezes as pessoas falam, né, da advocacia dos advogados, né, mudar essa visão que as pessoas têm do advogado, né, porque não é isso, a gente quer o melhor para o cliente, mas as faculdades até então, há muito pouco tempo atrás, elas não ensinavam esse caminho para o advogado, então Não, assim, a gente não pode tinha que falar ser um guerreiro. verdade, você tinha que chegar lá com Tinha uma que ser um guerreiro. espada. Exatamente. Eu vou defender o meu cliente até a morte. Então, e aí essa postura ela está mudando. Então, o advogado que não acompanhar isso, ele vai ficar Sim. para trás, entende? Porque eu até anotei mais um artigo aqui do nosso tabela de honorários aqui, né, do Paraná. No capítulo 3, no item 2.1, que fala da advocacia extrajudicial, né? E ali o item mediação. Então, veja, o advogado que estiver preparado para audiências de mediação, ele vai lá e resolve o problema, tá? Tem ali na tabela os honorários que você vai receber ali, é 10% sobre o proveito, né? Então, se o teu cliente, você já combina com o cliente, olha, eu vou lá, vou fazer a mediação, vou participar, né, dessa sessão, e ele já sabe, se ele conhece as técnicas, ele vai entender como que o mediador está aplicando, vai colaborar e ajudar o cliente a chegar a uma solução adequada do conflito, né? Então, Uhum. veja, esse cliente, ele vai falar para os vizinhos, vai lá naquele advogado, porque ele ajuda a gente, ele é humano, ele olha para que você está sofrendo, ele quer te ajudar. Então, o próprio cliente vai fazer a sua propaganda,
né? Porque você resolve rápido, você ajusta, você é humano e você está olhando o seu cliente. O que é melhor para ele, né? Se coloque no Sim, lugar do cliente, né? o cliente ele gosta do advogado que compra o problema daqui, que vive o problema dele. Não é né, um advogado frio que não se coloca no lugar do cliente. Né? Você tem É que se mais em colocar. casa, Você tem, né? É claro, mais em porque para casa. ele é o problema da vida dele. Qualquer pessoa que Aham, chega aqui no escritório, né, pessoa física ou jurídica, né, com uhum, problema, não só pessoa, empresas, às vezes, né, o empresário que tal, o comerciante, tá, aquele problema que ele está vivendo está tirando o sono dele, está deixando uhum. ele realmente perturbado. Então, para mim pode ser mais um processo, mas para ele não é. Então, a oportunidade que eu tiver, nós tivemos como advogados, de tentar resolver isso da maneira mais breve possível, mais satisfatória possível, ainda que sempre deixando claro que para que haja uma mediação, para que haja um acordo, né, uma transação, tem que ter flexibilidade, né? Isso a gente tem que sempre explicar e fazer com que as pessoas, tentar fazer com que o cliente entenda, né? Sim. Vamos tentar, mas aí você vai ter que abrir mão de alguma coisa, flexibilizar. Mas você vai poder colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isso vai Aham, acabar, né? né? Exatamente. Que é o que a gente busca, todo mundo busca, é a paz, né? Em Sim, vez de você ficar anos tentando resolver alguma coisa que pode chegar lá no final e nem ser aquilo tudo que você queria, não exatamente. é? Nossa, Porque que nunca. ótimo. Eu fico muito feliz, assim, de estar, sabe, de você estar falando tudo isso, né? E trazendo tudo isso, porque eu, como mediador, eu sou até meio suspeita para falar, né? Mas, assim, você que está atuando, você que é advogada, você trazendo dessa forma, eu fico, assim, super feliz, né? Isso me deixa muito contente, satisfeita de estar ouvindo, porque eu sinto que os advogados estão começando a entender que eles estão indo para esse lado. E eu queria até ler aqui, a Cláudia colocou aqui, que é muito comum pedirem para abrir mão dos honorários em caso de acordo, né? Eu li Então, ali também. aham, hoje fiquei com mais tranquilidade aqui, estou puxando aqui o que o pessoal está falando, porque é bem legal aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso que você estava falando Aqui um abraço da. do Mauro Zanata aqui. Mauro, querido, está Eu aqui. Você vi tinha visto? também, Tá aqui? eu vi. Pois é, você vê, mas que legal. Então, eu acho assim que esse E assunto foi bem. a expectativa do direito que o cliente tem, ele tem uma expectativa, às vezes, de direito que ele nem tem direito, na verdade, né? Então, às vezes, você tem que também trazer essa realidade, né, para ele. Fala, não, não é bem assim, você não tem. Que ele está se sentindo tão lesado, às vezes, que ele acha que ele tem um direito muito maior que ele realmente tem. Então, daí você também tem que. Não, calma, não é bem assim, né? Vamos. Tudo Então, isso entra na. isso que você está falando, né, de calma, não é bem assim. Nós aplicamos o teste de realidade, né, que é uma das técnicas, Uhum, e ela fala exatamente isso, esse ponto que você chegou, né? O advogado também trabalhar com o cliente esses pontos que nós trabalhamos com sim. mediação, que é assim, olha, como que vai ser se a pessoa tiver tal e tal prova? Por exemplo, eu vou ganhar tudo, eu tenho todas as provas, e aí o advogado fala, mas e se a outra parte tiver uma prova que seja melhor que a sua? Como que você acha que vai acontecer? Você tem que trazer essa É, realidade para o cliente, né? sim. Esse teste de realidade, ele é muito interessante para o advogado aplicar com o seu cliente antes de partir para o litígio. E até, Simone, eu não tinha notado aqui no nosso script, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ainda não existe uma responsabilização, pelo menos eu não vi até agora, eu vi uma só, mas do advogado que não puder oferecer a seus clientes todos os métodos autocompositivos Hum, antes de partir para o litígio, tá? Então, veja, o que já está acontecendo? Eu já soube em São Paulo e em outros estados que as pessoas que já passaram pela plataforma do consumidor.gov.br, os juízes já estão olhando, esse aqui já passou, então ele dá continuidade. Muitos juízes já estão barrando, eles falam, ó, não tentou, né, ele já extingue o processo. Então, muito provavelmente isso vai começar a acontecer, sabe? excelente. E veja, se você tem várias formas de resolver um conflito e você não oferece ao teu cliente, né, o teu cliente ele pode se voltar contra você. Tipo, peraí, mas você não vai me oferecer a mediação?
particular, você não vai me oferecer um círculo restaurativo, você não vai me oferecer uma conciliação, quer dizer, o único caminho é abrir um processo, entende? Então, a hora Ou pior, ficar sabendo depois. Exatamente. Então, assim, eu acho que o advogado vai começar a correr riscos, né, desnecessários, porque se você fizer um bom contrato, se você colocar lá a previsão de que é possível, né, numa tentativa de composição adequada de conflitos, o valor dos honorários pode ser X, Y, Z, né, mas você tá se preparando para isso, você está mostrando para ele que tem outras possibilidades, a não ser, não é só judicializar. Né? Uhum. Não é assim que os métodos autocompositivos é a panaceia, né? Não é isso. A gente sabe que tem questões. Você até tinha falado para mim que uma questão você ia trazer para a gente conversar aqui com o pessoal. Não sei se você está lembrada. Eu quero falar sobre isso, eu estava lembrando disso agora mesmo. Eu Então, queria te pode falar. perguntar, eu queria te perguntar sobre, justamente uma coisa que a gente estava até conversando aqui no escritório esses dias, que Aham. nessa época de pandemia tem algumas coisas novas que surgiram assim, e que são urgentes, né? Algumas medidas são urgentes, tipo, por exemplo, essa negociação de aluguéis, tanto comercial quanto residencial, mas principalmente os comerciais, né? Os comerciantes estão passando por crises enormes, né? E às vezes eles necessitam de uma negociação desses aluguéis, né? E nem sempre, principalmente imobiliárias, nem sempre elas são flexíveis. E aí me ocorreu, desde que a gente conversou sobre essa live, me ocorreu, né, que a mediação extrajudicial poderia, eu pergunto, né, ela poderia ajudar nisso, né, por exemplo, nesses casos tanto de negociação de aluguéis por causa da crise da pandemia, quanto financiamentos que são negados, tanto para empresários quanto para pessoas físicas, né, a Caixa Econômica tem esses dois financiamentos que eles criaram para ajuda, impostos, enfim, renegociação, né, a mediação extrajudicial, nesse caso, poderia ajudar nesse momento que não dá tempo de ajuizar uma ação e esperar? Então, a mediação, ela é exatamente para isso, para quem quem gosta de resolver rapidamente, né? Ela acaba atingindo esse ponto que você está falando. Por quê? Ainda mais se ela for extrajudicial, né? Porque Uhum. você vai poder levar para uma mediação privada, extrajudicial, os direitos disponíveis, indisponível não, mas só os disponíveis. E quanto essa questão, se você puder resolver, você vai estar resolvendo rapidamente, de uma forma mais barata e atendendo o seu cliente. E você não vai atender, você vai poder atender muitos clientes, porque você vai resolver rápido. Então, você vai conseguir atender muitas pessoas, né? Então, esse lado da mediação que ele está trazendo para os advogados, né? Que o advogado que está antenado, ele está vendo, opa, peraí, eu tenho que é isso, vou resolver rapidamente. Então, a mediação ela é completamente adequada para esse momento que nós estamos vivendo. Né? Então, por isso que eu acho assim que vai existir um boom muito grande assim de busca pela mediação fora do judiciário, justamente por causa da pandemia, porque esse ponto que você colocou tem que resolver rápido, né? Não dá para esperar. Aí você vai ajuizar, Exato. vai esperar uma mediação ser marcada ou até mesmo uma audiência de instrução, seja lá o que for. Mas se você tentar antes, a tua chance pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, não dê certo. Mas o índice que a gente tem de acordos aplicando as técnicas de mediação bem certinho, né? Todas as técnicas é muito alto. E eu atuo bastante, eu gosto muito do crime, né? E eu aplico muito Uhum. técnicas de mediação no crime. Ali no crime, eu assim arrisco o meu pescoço para dizer que dá 90% de acordo, né? No civil abaixa um pouquinho esse índice, tá? Mas no crime é fantástico, assim, acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com crime, né? Que são os termos circunstanciados que vêm das delegacias, os boletins de ocorrência, né? Lá no juizado, eles vão tudo para o juizado lá, né? Então, Uhum. esses termos a gente trabalha, e eu adoro trabalhar com termos circunstanciados, né?
Mas nocivo diminui um pouco, porém o índice é muito alto, né? Até o CNJ sempre está atualizando o número, né, o índice de acordos, e até no nosso tribunal aqui também tem uma pesquisa recente falando, né, do número de acordos que foram feitos. Eu não anotei esses dados aqui para passar para o pessoal, mas tem no site do Tribunal de Justiça e o índice está muito bom, né? Esse Muito ano, alto. Que tá? Porque bom. lá no Estado a gente, agora nós temos o SECOM lá, né? Então, Uhum. todos os conciliadores passaram pela formação, né, de mediação do curso do CNJ, nos Ah, parâmetros excelente. do CNJ, né? Tem um Mas, olha, comentário muito interessante aqui. A aham, morosidade do judiciário, a maior aliado das formas alternativas de resolução de conflitos, do Márcio Malfatti. aham, Infelizmente. Infelizmente, porque a mesma pessoa. Infelizmente, aliás, um amigo meu, grande amigo, um abraço. Advogado lá de São Paulo, Márcio Malfatti. Infelizmente, porque todas as possibilidades deveriam ser ágeis ao dispor do cidadão. Sim. E a outra pessoa que pergunta para você, para Ana, mim? e se a outra parte não quiser ir para a mediação? É obrigatório, não é? Então, Renato Merick pergunta para você. na verdade, assim, essa é uma questão que nós, advogados, né, o artigo 334, né, do CPC, né, eu vou falar um pouquinho mais de uma forma jurídica, ele já dispõe lá, né, que as duas partes vão participar. Se uma parte disser sim, a outra disser não, né, os dois têm que combinar, né, pelo artigo 334 tem essa determinação, mas a mediação particular, né, a privada, ela só ocorre se as pessoas quiserem participar. Ninguém é obrigado a participar. E até mesmo pelo artigo 364 do CPC, vamos supor que a pessoa vá lá, né? Ah, eu não quero mediar, mas ela tem que ir, pelo menos para dizer, não, eu não vou participar, Participar da né? Isso não paga a multa, né? Tem a multa lá, a Eu aplicação acho da que, multa. se não, e a extrajudicial, quando está prevista no contrato, aí ela é obrigatória, não é? Pois é, aí que tá, Quando né? está prevista aquela câmara de A cláusula mediação, porque eu já vi compromissória, a cláusula compromissória nos contratos, né, tem as cláusulas que vão prever ali até a arbitragem, né, e a própria mediação. Se você colocou no teu contrato, né, que existe a previsão de mediação, tem que passar pela mediação, porque você assinou o sim. contrato para Acho isso, que né? é isso que ele quis, acho que é isso que ele talvez ele tenha pensado, quis É, dizer. e outra coisa, né? Quando está Você prevista no contrato, aí você tem que participar. tem, sim. Mas você vai para a mediação, mas você não faz acordo, porque, tipo assim, eu assinei um Sim. contrato, mas você chega lá e você não faz o acordo, né? Bom, de Agora, qualquer a maneira, arbitragem ir para a mediação a arbitragem é diferente, é. é diferente, né? Agora, a mediação, se você colocou, vai passar, mas você não é obrigado a fazer acordo, não é porque você vai, vou fazer mediação, vou fazer acordo, né? Não é isso, né? Já a Você arbitragem é assinou o outro assunto. contrato, você vai passar pela mediação, mas aí você vai lá na mediação, você vai falar, olha, eu não vou colaborar porque eu mudei de ideia, mas acontece que você assinou o contrato, você vai ter que fazer, né? Ou se você não for, daí você vai ter as penalidades, né? Que a gente já, né? Mas assim, no judiciário, né? No juizado especial, lá onde eu trabalho, se a parte não comparece na conciliação, é a revelia, né? Aí, Uhum. os efeitos da revelia são daí aplicados, né? Mas enfim, minha amiga, que bom assim que a gente pôde marcar hoje, conversar e esclarecer aí, né, para os Foi nossos ótimo, foi ótimo. colegas e pessoal, e até colocar também para os advogados o seguinte, que o que eles podem fazer também é contratar um mediador para atuar num caso que eles estejam, né, um cliente que esteja em conflito ali, e o cliente fala, mas eu não sei, eu estou com receio, eu não quero ajuizar essa ação. O advogado pode contratar, né, um mediador para resolver a, Uhum. né? Para Aí, intermediar entre as partes e resolver o conflito, claro. sim, na lei 13.140, que é a lei da mediação, então, veja, eu não posso ser o mediador do meu cliente, tá? Né? Sim, Porque, não, tem que ser entre os dois advogados contratar um terceiro. Por exemplo, o outro advogado, a gente contrata você, por exemplo, para ser a exatamente. nossa mediadora.
né? Que o Pessoa advogado neutra. pode fazer é ele utilizar as técnicas, né? Se ele conhecer as Sim. técnicas, ele pode aplicar, né? Mas agora, se ele vai fazer uma mediação, aí não, né? Ou se você for atuar como mediador, depois, durante um ano você não pode atender aquele cliente, né? Porque você já sabe não só os Uhum. segredos do teu cliente, como da outra parte, porque o mediador, ele Sim. conhece o segredo das duas partes. Por isso que a Lei 13.140 proíbe, né, o advogado que vai atuar como mediador para atender não teria lógica, né? E até o juiz também não pode ser mediador, né? Como é que o juiz vai ser mediador numa causa em que ele vai julgar? Aí você faz a reunião individual, que é o caucus que a gente falou, e a parte vai contar segredos ali, depois o juiz vai dar a sentença, né? E a mediação ela é completamente sigilosa. Até um aviso, né, que eu dou para as pessoas, não pode gravar a mediação, não pode utilizar nada que se fale na mediação, é proibido, né? Tem advogado que grava, que leva, mas depois responde, né, perante a OAB já teve casos assim, e agora ainda mais que as mediações e as conciliações estão ocorrendo no modo virtual, né? Então fica muito mais fácil você gravar, mas você não pode utilizar, né? Porque Uhum. pela resolução 125, pela 13.140, a mediação ela é completamente sigilosa, né? Para que as partes possam ali estar contribuindo, né? Ô Simone, eu vou falar para você deixar o teu contato para quem quiser procurar teu escritório, né? E quiser ser atendido pelo teu escritório, por você, que é uma advogada, Claro, está aberta à composição adequada, né? E que vai, claro. né? Aprender os métodos. É, o meu escritório é o Nercolini Proman Rocha e Negrão. O site é o www.nprnadvogados.com.br. Certo? Então, quem precisar, né, de uma advogada que está Simone atualizada Nercolini. e que está aberta e sempre pensando no bem-estar do cliente, né, e aberta aí à composição adequada de conflitos, pode procurar teu escritório, né, Simone? Vou E colocar aqui nos comentários. pode colocar, boa ideia. E a gente já está quase caminhando para o final, né? Porque a live ela dura acho que 40, 50 minutos, né? E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma consideração aqui. Deixa eu ver, vou rolar aqui, né? Agora, aqui. Tem aqui uns elogios. Ah, pessoal, até semana que vem, Simone, eu não sei se eu te falei. Semana que vem eu vou conversar com uma administradora e ela vai falar sobre compliance, né? Então Olha, eu vou trazer o compliance para falar dele junto com a mediação, né? Aonde que eles se complementam. Então é um assunto bem, bacana, super legal. pois é. Sim, sim. Porque até eu tive conversando com a Letícia, que né, ela trabalha com compliance, e ela estava trocando ideias com ela, e a gente estava falando sobre como que a mediação vai auxiliar, né, o compliance na questão desse controle, né? Então, é um assunto assim, eu já vi muitos advogados estão buscando, né, conhecer melhor Uhum, um novo mercado também, né? A claro. do A compliance. próxima live, então, é sobre isso. No próximo sábado, eu estou fazendo sempre aos sábados, né? Ótimo. Então, a gente vai estar abordando o compliance, né? Ana, quando eu puder, eu queria mandar um beijo aqui para as pessoas que eu conheço que Pode vieram colocar, acompanhar a tá? gente. Pode Posso? colocar. Meu Claro, primo Dalton Nercolini, Rodrigo Castanho, Matheus, você conhece o Matheus? já Cláudia conheço. Nercolini, minha irmã, Carola, Mauro Zanata, Regina Filipac, Rafaela Pedroso, Valdeirês, olha quanta gente, Rodrigo Zilkowski, Márcio Malfatti, esse que a gente comentou, Gustavo Marquezine, Ayrton Bosa, Elton Segatti, Cassandra e Sabine Vilatori. A Sabine, sim, sim. A Sabine também. Que joia! Muita gente. Maravilhoso, que bom. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a todo Obrigada, mundo. Ana. Eu que agradeço, Simone. Então, sábado que vem, né, convido a Estarei todos aqui a assistindo. assistir.
a live sobre compliance e mediação, né? Sempre mediação, né? Então, vou mandar um abraço para todo mundo. Obrigada pela tua participação, né? E nos Obrigada a você, vemos. Ana, pelo convite. Nos vemos. Boa Até. noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.